Oi, gente. Tô fazendo outro vídeo. Eu fiz um agora, mas não vou postar no mesmo dia, fiz que é no outro dia. Entendeu? Fiz que é a novela. O último capítulo foi sexta, aí hoje é segunda-feira. Por isso que eu tô com a mesma roupa, entendeu? Finge. Finge que eu não gravei no mesmo dia, não. Sabe o que eu vim aqui falar nesse vídeo? Essa semana que passou, fez 2 anos que a minha mãe faleceu. Até hoje, eu nunca tive nenhuma tristeza pior na minha vida. Foi a morte da minha mãe. E foi num momento assim que eu precisava dela demais, porque eu tinha tido um filho pequeno, né? Estava com um bebê de 5 meses. E eu com 40 anos, né? Já é uma maternidade um pouco mais difícil, uma vida profissional estabelecida e, de repente, bagunçou tudo, né? Minha mãe ficou doente, eu tive que ficar com ela no hospital. Foram 58 dias internada junto com ela. Então, meu filho ficava na casa da Cláudia, que é a minha comadre, hoje ela é madrinha dele, inclusive ele fica com ela até hoje. Eu sou muito grata a ela até hoje por causa disso. Então, assim, nesses momentos a gente acaba criando laços com algumas pessoas, entendeu? E eu fiz esse laço com ela. E, assim, definição de amizade para mim hoje chama-se João Carlos, que é o Caco, que era um grande amigo da minha mãe. E, assim, a minha mãe todos os dias queria comer uma comida diferente. Nesses últimos, ela ficou internada, assim, teve 3 internações, mas a última foi essa de 58 dias. Então, todos os dias, como a gente já sabia o diagnóstico dela, ela era terminal e tudo, então, assim, a nutricionista fechava o olho porque eu levava para ela comer. Ela falava, deixa ela comer, Patrícia. Ela quer comer, deixa ela comer. Então, um dia minha mãe, mas ela não queria ser arroz, feijão e ovo, bife, batata frita, não. Um dia minha mãe queria moqueca de dourado. No outro dia minha mãe queria sopa de legumes. No outro dia ela queria galinha caipira ensopada. Então, assim, eu e o Caco, a gente se desdobrava, porque, assim, eu tinha meus afazeres com o meu bebê, né, que era pequeno, não tinha ninguém para ficar com ele, e a minha licença maternidade estava acabando. Então, eu tinha que acordar cedo, fazer a comida dela. O Caco buscava 11 horas da manhã, rigorosamente, para levar meio-dia. E a gente entrava com aquela comida escondida, porque não podia entrar nada. E a minha mãe não comia a comida do hospital de jeito nenhum, ela não comia. Então, quando vinha a quentinha do hospital meio-dia, ela pegava a comida que estava na quentinha, jogava fora e botava a comida que eu levei, para ela poder comer. Então, assim, foi uma fase muito difícil, que eu vivi muito, assim, eu não tenho como descrever para vocês. Fase difícil a gente passa todo dia. Oi, moça não! Ó. Aqui, não tá. Pronto, abri. Deixa a mamãe conversar aqui com as pessoas. Conversa. Tá, então vai agora pra lá que a mamãe tá conversando. Vai. Daqui a pouco ele volta. Coloca na sua atrás. Pera aí, gente, rapidinho. Então, assim, foi uma coisa muito difícil. Pra gente reduzir, eu não tenho como descrever. Ah, foi difícil. Faz difícil a gente passa quando a gente tá com o filho com febre, tá com o filho tossindo. Isso é fase difícil. Eu não sei descrever o que eu passei com a minha mãe nesses 58 dias. Eu não sei. Foi uma missão punk, entendeu? Mas, assim, eu acho que eu passei bem. Eu passei bem por essa missão, entendeu? Então, assim, era horrível você chegar no corredor do hospital sabendo que você vai ver sua mãe, que dali ela não vai sair, entendeu? Porque os médicos já tinham, né, condenado e tal. Então, assim, horrível. E depois que a minha mãe se foi, quando ela foi embora, meu filho estava com 7 meses, entendeu? E eu tinha que cuidar daquele bebê, cuidar da minha filha de 14 anos, 15 anos, minha filha tinha feito 15 anos, né? Nós fizemos festa, fizemos só um almoço e tal. Eu tinha que cuidar de uma adolescente e tinha que cuidar de um bebê. E não tinha o que eu tinha de mais precioso na minha vida, que era minha mãe. Tá bom, Capitão América. O que eu tinha de mais precioso na minha vida era minha mãe. E eu não tô falando isso, porque tua mãe morreu, você tá falando assim, não, eu falava mesmo isso. Entendeu? Que era... Gente, minha mãe era meus 2 braços, minhas 2 pernas. A minha mãe era uma pessoa que, se eu falasse assim, mãe, eu quero comer uma bala. E se eu não tivesse aquela bala, ou não tivesse R$1 para comprar bala,
ela vinha de onde ela estivesse para comprar bala para mim, entendeu? Eu tive uma grande mãe e, assim, espero ter retribuído, que eu fiquei com a minha mãe até a hora que ela entrou pro CTI. Eu fiquei com a minha mãe praticamente até a hora dela morrer. Então, assim, eu tenho a minha consciência, assim, bem tranquila com relação a isso. Que eu fiz, assim, o que eu pude, que estava no meu alcance como ser humano. Depois que a minha mãe foi embora, eu fiquei muito triste. Muito, muito triste. Engordei muito, sabe? Fui mandada embora do trabalho. E aí eu fiquei muito triste mesmo, entendeu? Hoje, eu não gosto de tirar foto. É o Vicente, não é nada de Capitão América, gente. Esse é o Vicente de Flamengo. É, Vicente de Flamengo. Que tá falando? Eu não gosto de tirar foto, entendeu? Mas eu olho as minhas fotos. Eu sou duas pessoas. Eu sou a Patrícia de antes de perder minha mãe e a Patrícia de depois de perder minha mãe. Então, assim, quando eu comecei a fazer meus vídeos, isso me deu uma revigorada que vocês não têm noção. Você não tem noção. Eu já escutei outras pessoas falando isso. Outros youtubers, influência digital, como vocês queiram chamar. Eu não tenho título nenhum, entendeu? Eu vi outras pessoas falando isso e a gente pensa que é demagogia, não é. Entendeu? Então você que está aí falando, a Patrícia é maluca, a Patrícia está fazendo vídeo, agora é mentira blogueira. Vocês não têm noção do bem que isso me faz. Vocês não têm noção. Entendeu? Isso me faz muito bem. Quando eu falo assim, o like não se nega. Cara, eu vi um vídeo de uma garota que ela estava indignada porque ela fez um chá de bebê e ninguém foi no chá de bebê dela. Então ela fez falando que ficou triste e tal. Gente, às vezes assim, são pequenas coisas que a gente faz para os outros que magoa. Se você não tem interesse de magoar os outros, não critica, ok, meu filho? Tá lá na sala, você levou pra lá. Hoje ele não quer deixar fazer nada. Então não critica não, sabe? Porque você não sabe se aquilo tá fazendo bem pra pessoa.